No início do século XX, logo depois de um desentendimento com a diretoria da Liga Paraense de Futebol, dissidentes do antigo Norte Clube da cidade do Belém do Pará resolveram criar um novo time de futebol que viria a ser um dos mais fortes clubes do norte do Brasil, o que não foi nada fácil no início, até porque o principal líder que fundou a agremiação era a todo momento persuadido pelo seu maior rival a desistir do projeto, mas para a infelicidade dos remistas não foi o suficiente para impedir a criação do grande e glorioso Paysandu, que mesmo depois de mais de 100 anos de times extraordinários, recordes, títulos, auge e até decadência, o Papão ainda consegue movimentar uma multidão a apoiá-los, e é por esse e diversos outros motivos que vamos falar no vídeo de hoje da história de um dos maiores clubes do norte do Brasil. Vamos falar da história do Paysandu. E aí pessoal, beleza? Você está no canal El Donto, um dos maiores canais de futebol da minha casa, e hoje eu vou contar pra vocês a impressionante história do Paysandu, que é um dos maiores clubes do norte do Brasil. Sim, eu vou falar de sua fundação, a história por trás do seu nome, assim como também de um dos seus maiores feitos e recordes brasileiros na história da Libertadores da América. Mas antes de contar essa história incrível, eu vou pedir pra vocês deixarem um gostei aqui embaixo, que não custa nada pra vocês, mas pra mim ajuda demais no crescimento do canal. Abaixa um pouquinho a tela e vocês vão ver um botãozinho vermelho de se inscrever aqui embaixo, clica nele e vem fazer parte da nossa comunidade que só recebe os melhores conteúdos de qualidade top sobre futebol. Então junte-se com nós se inscrevendo aqui embaixo. Se você quiser me ajudar ainda mais, eu vou estar deixando nos comentários fixado uma vaquinha para ajudar o canal a fazer mais e mais conteúdos como esses. Se não puder dar uma ajuda com recursos financeiros, você pode pegar o link desse vídeo e compartilhar com um amigo no grupo de futebol do WhatsApp ou até mesmo do Facebook, que assim vamos impulsionar o vídeo a chegar para mais pessoas. Deixou seu like, se inscreveu no canal, comente algo sobre o Paysandu, que foi fundado no dia 2 de fevereiro de 1914, depois de um desentendimento do antigo Norte Clube, hoje atual Paysandu, com a diretoria da Liga Paraense de Futebol, por causa de um jogo cheio de irregularidades pelo Campeonato Paraense realizado no dia 15 de novembro de 1913 contra o Guarani. O Norte Clube pediu a anulação da partida, pois precisava da vitória para forçar uma partida extra com o grupo do Remo, porém a diretoria da Liga Paraense julgou improcedente o recurso, não agradando nem um pouco aos integrantes do Norte Clube, que sob a liderança de Hugo Manuel de Abreu de Leão, decidiram criar um movimento para fundar uma nova agremiação mais forte para poder enfrentar em igualdade de condições os seus adversários, mas claro que não foi tão simples assim, sendo o líder do movimento Hugo Manuel várias vezes persuadido a abandonar a ideia pelos integrantes do grupo do Remo, que não ficaram nem um pouco satisfeitos com a hipótese do movimento, e em resposta às tentativas de persuasão, Hugo Manuel deu a melhor resposta que todos daquele movimento precisavam ouvir, que foi a seguinte: vou fundar um clube para vencer o grupo do Remo. E no dia 7 de dezembro de 1913, no domingo, o Estado do Pará, que era um jornal de grande prestígio que existia em Belém, noticiou na sua coluna Crônica Esportiva a fundação de um novo clube de futebol, estando convidado todos os interessados a comparecer no prédio na rua Parequis, no número 22, às 8 horas da noite, e diante de 42 interessados foi fundado o clube que viria a ser um dos maiores clubes do Norte, com o nome de Paysandu Futebol Clube, um nome totalmente inspirado no episódio histórico ocorrido no dia 2 de janeiro de 1865, a tomada de Paysandu pelas tropas e esquadras brasileiras. Porém, depois de 17 dias, os fundadores mudaram o nome para Paysandu Esporte Clube ao invés de Futebol Clube, e assim foi decretado o começo da história do Papão, que nas primeiras reuniões trataram logo do assunto, o uniforme do clube, e de imediato proporam camisa azul e branco em listras verticais, estilo a bandeira e camisa do Uruguai, sendo o primeiro escudo do clube as iniciais PEC à altura do peito, junto com o calção branco. E após essas reuniões para definir questões básicas e importantes de um clube de futebol, o Paysandu começou a trilhar sua história nos gramados no dia 14 de junho de 1914, no domingo às 16 horas, na inauguração do campo da firma Ferreira e Comandita, antigo estádio Sodré de Castro, o famoso Curuzu, que hoje pertence ao Paysandu e foi um dos primeiros patrimônios adquiridos pelo clube por 12 contos de réis no fim do mês de julho de 1918. Foi no Curuzu que o Paysandu jogou seu primeiro jogo, e acredite se quiser, foi contra seu maior rival num clássico no qual o Remo venceu por 2-1, mas para a alegria do torcedor bicolor, surgiria ainda no fim daquele ano um dos maiores ídolos do clube. Antônio Barros Filho, o famoso suíço, veio do Guarani Futebol Clube para mudar a história do Paysandu, e você pode achar que eu estou exagerando, mas o Papão já chegou até a receber a alcunha de clube de suíço por causa do futebolista que jogava com eficiência em qualquer posição. E para colocar a cereja do bolo na passagem de suíço pelo Paysandu, o seu primeiro jogo teria que ser simplesmente num clássico contra o Remo, onde o Paysandu conseguiu a vitória por 2
2-0. Infelizmente, o capitão do clube paraense faleceu pouco tempo depois, ainda jovem, em 1922. Porém, um craque só precisou de pouco tempo para marcar seu nome na história. Até mesmo depois de morrer, continuou defendendo o Papão. Você deve estar achando que eu tô louco, mas eu vou explicar essa história direito. Dizem que no Paysandu vs Remos, em 15 de julho de 1923, pelo Campeonato Paraense, no fim do jogo, enquanto o placar estava de 0-0, houve um pênalti contra o Paysandu e o goleiro João Moraes relatou depois ter ouvido a voz de Suíço dizer: "Te atira pro lado direito". Dito e feito, o goleiro fechou os olhos e pulou para o lado direito, defendeu e rapidamente chutou a bola para a frente. 1-0 para o Paysandu no final da partida. Lógico que os jornais não perderiam essa história, noticiando a história do Paysandu como de vida e alma de Suíço. Já na parte do hino do Paysandu, assim como muitas equipes, o Papão possui um hino popular e um hino oficial, ambos os dois maravilhosos. O oficial foi composto em 1916 pelo poeta José Simões e tem a seguinte primeira estrofe: "De vitórias e louros coroados, altivo o Paysandu jamais temeu. Tem um belo, honradíssimo passado, são nobres as batalhas que venceu". Já o hino popular foi composto por Francisco Pires Cavalcante, depois da vitória do Paysandu sobre o Peñarol em 1965, e tem a seguinte primeira estrofe: "Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do Papão da Curuzu". Agora, na minha opinião, o hino oficial do Paysandu é bem mais bonito que o popular. E pra vocês, qual é o mais bonito? Me diga a resposta nos comentários. Já o escudo do Papão é azul e branco com as iniciais PSC, em referência ao nome Paysandu Esporte Clube. Logo na parte inferior vemos uma espécie de pé alado que faz referência à velocidade dos jogadores do clube, significando que jamais seria igualada ou superada por seus adversários, pois chegaria aos limites do voo. Acima do escudo encontram-se 3 estrelas, 2 prateadas simbolizando o bicampeonato brasileiro da Série B de 1991 e 2001 e uma dourada no centro referente à Copa dos Campeões de 2002. Agora, o mascote que representa a força e a história do clube é uma espécie de lobo com o codinome Bicho Papão, que faz alusão à alcunha de Papão da Curuzu, apelido criado para o Paysandu no ano de 1948 por um jornalista que associou ao fato da grande equipe do Paysandu meter bastante medo nos seus adversários na época. O nome foi bem recebido e logo o Paysandu ficou conhecido como Papão da Curuzu, o maior papão de títulos de futebol do norte do país. Simplesmente é isso que o Bicho Papão representa. Em 1947, já muito glorioso, o Paysandu consegue seu primeiro campeonato paraense de forma invicta e com antecipação, derrotando o Remo por 2-0 com um dos melhores ataques. O Esquadrão de Aço marcou 27 gols, levando somente 7, saindo com um saldo positivo de 20 gols. A partir de 1991, o Paysandu viu o clube subir de patamar no futebol brasileiro ao conquistar seu primeiro campeonato brasileiro da Série B, competição que contou com a participação de 64 equipes, voltando a ganhar de novo um dos títulos mais importantes do Paysandu em 2001, com isso incluindo a Taça da Copa Norte e Copa dos Campeões, ambas em 2002. Durante os famosos anos de ouro no início do século 21, o Paysandu já poderia ser considerado o maior do norte, mas ainda tem um feito extraordinário do Papão, e não é só em relação aos seus rivais de estados, e sim de todos os clubes do futebol brasileiro. Em 2003, por conta do título da Copa dos Campeões, o Paysandu se classificou para participar da sua primeira Libertadores, se tornando até hoje o único clube do norte a disputar a competição, no qual foi eliminado nas oitavas de final pelo poderoso Boca Juniors, onde o jogo não foi nada fácil para os argentinos, que viam dos feitos raros em sua própria casa. O Paysandu, em plena boboneira, conseguiu calar a torcida do Boca, ganhando o jogo por 1-0, feito bastante difícil quando se trata de ganhar um jogo mata-mata pela Libertadores em pleno caldeirão dos argentinos, tornando-se um dos times com maior média de aproveitamento da história dos brasileiros na Libertadores, mas infelizmente no jogo de volta acabou sendo derrotado por 4-2, passando assim no agregado o Boca Juniors, e em poucos anos o Paysandu foi do auge à queda de produção tão grande que em 2007 foi parar na Série C do Campeonato Brasileiro, dando início a uma das piores eras da história do Papão, com vários problemas de salários. A crise, além de ser futebolística, era também financeira, e desde o rebaixamento à Série C, o Papão nunca mais voltou a ser o mesmo time daquela época de ouro de 2001 a 2003, ganhando vários títulos de caráter nacional, fazendo história na Libertadores. Até hoje procura voltar a ser o Paysandu que colocava medo e fazia razão ao apelido de Papão da Curuzu. Mas lembre-se disso que eu vou falar: quando o Paysandu voltar à elite do futebol, vai impressionar muitos clubes, assim como já impressionou no passado. Então, bora divulgar esse vídeo para todos os seus amigos, mostrando essa maravilhosa história do Paysandu. Você pode dar seu like aqui embaixo, que me ajuda demais, e você pode também se inscrever. Vou deixar na tela agora 2 vídeos, um sobre a história da Terror Bicolor, que é a torcida organizada do Papão, e outro é a playlist sobre a história dos clubes. E comenta aqui embaixo qual clube vocês querem que eu faça. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!